sentar nos lugares celestiais em Cristo. E aí ele repete, e juntamente com ele vos deu vida. E também repete ainda no capítulo 2, vós estáis juntamente sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isoladamente? Eu e o Senhor na minha casa? Com minha mulher e meus filhos? Não. Vós juntamente estáis sendo edificados sobre aquele fundamento que é Cristo. Pedra angular, Efésios 2, 20 a 22. Então, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 3, 18, já citei. Juntamente com todos os santos, podereis compreender. Permanecer nesse amor que é o vínculo da perfeição. Preservando a unidade do Espírito, isso é Colossenses, o amor que é o vínculo da perfeição. Efésios diz, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. E em 4,16, duas palavras que começam com o mesmo prefixo sim. Significa que a grande lição, uma das grandes lições que temos a aprender diante do Senhor é o que significa plenitude corporativa. Deus nos chamou para alcançarmos a plenitude do varão perfeito corporativamente. Nenhum de nós vai atingir a estatura do varão perfeito só, porque é impossível. Esse é um chamado coletivo. Por isso Paulo enfatiza em Efésios sempre, junto com todos os santos podereis compreender e podereis conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Não está clara essa frase no livro de Ruth, de Boaz para Ruth? Aqui te apegarás, ficarás com as minhas servas. Ó irmãos, quanto o inimigo de Deus tem trabalhado para colocar cunhas nos nossos relacionamentos. Quanto cuidado nós precisamos ter. Quantas palavras, muitas vezes, inadequadas, que são usadas, manipuladas, literalmente, pelo inimigo do Senhor, do testemunho do Senhor e de nossas almas, para provocar divisão, contendas, indisposições, incompreensões no corpo de Cristo. Cunhas relacionais. O inimigo de Deus tem uma mala de cunhas. Ele é especialista em cunhas para colocar nos nossos relacionamentos, para nos afastar uns dos outros. Por quê? Porque ele sabe que a plenitude da glória de Cristo e do testemunho de Cristo só poderá ser experimentada coletivamente. Número 1. Número 2, ele sabe que a plenitude, o avanço de uma assembleia local para a plenitude de Cristo só pode acontecer coletivamente. Havendo entre vós contendas e ciúmes, não é assim que andais segundo os homens? Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, não podíeis suportar, porque sois carnais e andais segundo os homens. Eu prefiro. Então, queridos irmãos, aqui ficarás com as minhas servas, é um grande princípio espiritual, que nós temos que nada menos que nos apegar. Então, preste atenção nessa palavra. Não é apenas aqui ficarás de hoje para amanhã, nem aqui ficarás alguns meses, mas é te unirás, te cimentarás, te ligarás aqui às minhas servas. Que princípio importante, irmãos. É por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é a nossa unidade, minha unidade, tua unidade, mas é a unidade que já foi promovida de uma vez por todas, quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes e constituiu o povo de Deus, um só povo, com uma só língua, um só Senhor, uma só cabeça, uma só fé. Então, aqui ficarás com as minhas servas. Mais uma frase importante. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após delas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Que linda frase. Parece tão claro para todos nós, não é? Qual é mais um segredo para nós rebuscarmos no campo de Boaz? É nós bebermos das vasilhas que os servos tiraram. 2000 anos de história da igreja. Sabe, irmãos,
por várias etapas da história da igreja. Na verdade, isso acontece desde o primeiro século da história da igreja, desde que ela foi estabelecida, e tem acontecido por 20 séculos. Quanta negligência tem havido em beber do que os servos tiraram. Quantos se arrogam ser, de alguma maneira, iluminados da sua geração e arrastam muitos discípulos atrás deles. Quanta negligência, de modo geral, nós temos em beber dessas vasilhas e nutrir-nos do que servos devotados do Senhor recolheram de modo tão profundo, cristalino, nítido. Há tanta arrogância espiritual nesse sentido. Há pessoas que até mesmo dizem, não precisamos de nenhum outro livro que não seja a Bíblia. Ora, irmãos, por um lado, todos nós somos homens e mulheres de um livro só. Essa é a palavra do Senhor, composta de 66 livros e que é autoexplicativa. Isso é uma coisa. Graças ao Senhor por isso, né? Mas, por outro lado, temos 2000 anos de história da igreja, em que servos gastaram suas vidas e muitos pagaram com seu sangue pela profundeza das cisternas que cavaram. E nós então temos um legado de 2000 anos de história para beber do que os servos tiraram.